Vamos falar de federalismo no Brasil, do nosso sistema federativo, onde já se viu um sistema de repartição de competências trinária, dividido entre três entes federados autônomos, onde já se viu isso, não é mesmo? Nós temos aqui no Brasil a União, estados, municípios, temos ainda o Distrito Federal. Alguns colocam como um quarto ente político detentor de competências, embora o Distrito Federal acumule competências que são destinadas aos estados e aos municípios. Então não podemos falar necessariamente numa quarta esfera de competência, numa quarta esfera federativa, embora alguns coloquem dessa forma. Mas o que nós temos então é um federalismo atuando aí por um esquema de preponderância de interesses, né? Uma vez que não há entre eles uma relação de superioridade ou de uma relação de que um se impõe, se sobrepõe ao outro, ou seja, a União não pode interferir, né, nos estados e nos municípios. As hipóteses de intervenção federal da União nos estados e dos estados, né, intervenção estadual nos municípios, são pontuais. Inclusive, uma das motivações, uma das coisas que leva a União, por exemplo, a poder intervir num estado da federação, é quando ele não assegurar a autonomia dos seus municípios. Então, nós temos uma preponderância de interesses nacionais ficam ao cuidado, a cargo da União. Interesses regionais ficam a cargo, aos cuidados do Estado. E os municípios complementam também os interesses locais. Nós podemos falar, por exemplo, aí, a ordenação das cidades é uma competência exclusiva dos municípios, embora a União vá editar normas gerais, lá por meio do Estatuto da Cidade. Quem toma conta das cidades, do perímetro urbano, da zona urbana, é o município. O Estado não interfere nisso, por exemplo, né? Algumas outras competências, por exemplo, os estados têm competência suplementar, segundo a Constituição Federal, né? Mas tem também competência exclusiva para tratar, por exemplo, de gás canalizado. E a União, diversas competências, uma vez que ela vai ter uma carga maior de responsabilidade, tendo em vista o seu interesse de proteção, de resguardo dos direitos, dos interesses da população enquanto unidade em todo o território nacional. Mas da onde surgiu então esse nosso esquema de federação dividido em três entes federados autônomos, em três esferas de autonomia, uma vez que fomos inspirados no sistema norte-americano, e lá é um sistema dual de competências, a União e os estados. E, inclusive, lá, por questões históricas, os estados detêm até uma quase soberania, detêm uma forte independência, um forte desligamento da União, né? Embora seja assegurado a unidade do Estado, né, como um todo. Agora, aqui no Brasil, a nossa colonização, a colonização portuguesa, ela foi fundada no municipalismo, né? Desde o começo, então, quando os portugueses chegam, são fundadas cidades, e essas cidades é que tomam conta de determinadas regiões, né? Principalmente nas regiões ali mais próximas da costa e mais próximas ali de onde eles de fato chegaram, né? E quando temos a proclamação e a instauração da República, né, algo que, uma curiosidade para vocês, deixou o bruxo do Cosme Velho bem chateado, né? Machado de Assis era um monarquista convicto. E uma curiosidade é que apenas o seu romance Esaú e Jacó se passa na época da República, ou, na verdade, mais propriamente dito, na transição. Os seus romances são todos escritos durante a monarquia. Machado de Assis vive nos dois períodos, na monarquia e na república, mas ele era um monarquista, ele não gostou muito
da chegada da República, né? Uma curiosidade aí para nós. Mas então a nossa colonização foi fundada, foi pautada no municipalismo. E quando a República é instaurada, ela se espelha no modelo norte-americano de federalismo, no modelo dual, e cria de uma hora para outra um ente federado, o Estado, um ente federado autônomo, o Estado, retirando esse poder dos municípios. A nossa Constituição atual, a Constituição de 88, foi a primeira do Brasil e, pelo menos o que se tem registro aí, o que os especialistas, os professores que estudam a fundo, de fato, o direito constitucional nos dizem, é que a única no mundo prevendo essa repartição de competências entre três entes, entre três entidades, né, dando autonomia para três entes distintos, estados, municípios e a União. E ainda temos, né, o Distrito Federal, o que nos torna ainda mais únicos ainda. Uma verdadeira jabuticaba jurídica, como nós dizemos, né? Algo que é único no mundo ou algo que é único aí no nosso sistema jurídico ou político. Mas o fato é que a Constituição de 88 corrige uma distorção histórica que aconteceu lá na proclamação da República, retirando subitamente o poder dos municípios. Retirando então esse poder que os municípios tinham para essa autonomia, esse senso de independência dos municípios. E a Constituição de 88 então corrige esse erro, alguns apontam, corrigem essa distorção histórica. O problema é que nós temos também uma série aí de transgressões, né? Municípios aí que que mal têm condições de se manterem economicamente falando, de arcarem com as suas próprias despesas, o que depende então de repasses estaduais e repasses federais, né? Praticamente não se sustentam, não são orgânicos do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Tanto é que a própria Constituição estabelece um procedimento dificultoso, um procedimento difícil de criação de novos municípios. Para criar novos estados vai ser preciso uma lei complementar e o plebiscito. Os municípios é preciso uma lei federal autorizando, dando uma janela para a criação de novos municípios, um estudo de viabilidade municipal, uma lei complementar estadual autorizando a criação e também o plebiscito com as populações interessadas. Veja que pode parecer estranho, no primeiro momento falar, mas um estado é um ente mais complexo, uma questão muito mais complexa, para que se criar um estado é muito mais fácil que um município. A questão é que um estado por si só ele vai ter diversas fontes de renda, vai ter de onde tirar a sua sustentação. Os municípios talvez não, O STF acabou aí validando alguns municípios criados ao arrepio da Constituição Federal, teve um caso muito famoso na Bahia, não vou me recordar o nome do município, mas tivemos na verdade vários, diversos municípios criados aí. O STF acabou validando porque era uma situação que não tinha o que fazer também. Ele vai dizer que juridicamente aquilo não é município, vai fazer o que com aquilo? Uma cidade toda estruturada, uma cidade montada, com serviços sendo prestados, mas o fato é que muitos municípios não têm condições de se manter. E aí, mesmo que nós tenhamos uma correção histórica, nós também temos um grande problema aí, um abacaxi para ser descascado, E só para te falar aqui sobre autonomia, só terminando, a autonomia abrange quatro capacidades dos entes políticos, dos entes políticos autônomos.
Essa autonomia então vai nos abranger aí uma auto-organização, um autogoverno, uma autolegislação e uma auto-administração. Mas o que quer dizer cada uma dessas capacidades, né? Cada uma dessas capacidades políticas dos entes autônomos? Na auto-organização, temos então a elaboração da Constituição Federal, pela União, né? Organizando, estruturando o Estado, né? Garantindo direitos, principalmente direitos fundamentais à população, bem como organizando os poderes estruturais e órgãos do Estado, as constituições estaduais e as leis orgânicas. As leis orgânicas não exercem o poder constituinte, né, como os estados, que tem aí uma fração, uma parcela do poder constituinte, o poder constituinte decorrente, né, com o poder de elaborar suas próprias constituições. Cuidado que a lei orgânica do Distrito Federal, ela vai ser metade Constituição Estadual, metade lei orgânica municipal, mas então ela tem, né, o Distrito Federal exerce então o poder constituinte aí derivado decorrente, né? Tem também, né, a capacidade de autogoverno. O que quer dizer esse autogoverno? A capacidade de elegerem, né, cada ente federado, os seus próprios governantes, os seus membros do Legislativo e membros do Executivo, para governarem. Tem eleições próprias. Tem também a auto-administração, né, que é a capacidade de se auto-administrar, uma vez realizadas as eleições próprias, no exercício da sua capacidade de autogoverno, eles vão também se administrarem, né? Então, cada ente federado tem um poder executivo estruturado. E, por fim, a autolegislação ou autonormatização, né? Essa autolegislação é a capacidade de criar as suas leis, criar os seus regulamentos, criar os seus decretos, né? Para desempenhar, né, e bem fielmente aí elaborar a ordem dos trabalhos, a ordem dos serviços.